Olá, terráqueos! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, a gente vai dar continuidade aqui à parte 2, né, da lei orgânica, né, na seção 5, servidores públicos. O outro é muita coisa, então resolvi dividir em parte 1 e parte 2. Lembrando que o vídeo anterior vai ficar no link do Saber Mais, além da lei orgânica também na íntegra, aqui no Saiba Mais. Então vamos lá? Título 3 do município, capítulo 1, seção 6 dos servidores públicos, artigo de número 50. A lei assegurará ao servidor público da administração direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuição iguais ou semelhantes no mesmo poder, ou entre servidores de poderes executivos e legislativos, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Parágrafo único. A lei assegurará sistema isonômico de carreira de nível universitário, compatibilizando com os padrões médios de remuneração da iniciativa privada. Artigo 51. É garantida a liberdade do servidor ou empregado público, se assim decidir a respectiva categoria, na forma do estatuto da entidade, para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu cargo ou emprego. Artigo 52, com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2012, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Artigo 53, com caput, com a redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2012, são estáveis após 3 anos de efetivo exercício aos servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Item 1. Em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Item 2. Mediante a processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Item 3. Tanto parágrafo e inciso com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2012, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2002. Invalidada por sentença judicial, a determinação do servidor estável será de reintegrado e eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito de indenização, aproveitando em outro cargo o posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º, redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2012. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º, incluído pela emenda à Lei Orgânica de 2012, com condições para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 54. Aos servidores titulares de cargos efetivos do município, incluídas suas autarquias e funções, é assegurada regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante a contribuição de respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos dos pensionistas, observando os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e a atuarial. Parágrafo único, caput e parágrafo único com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de número 2012, sendo parágrafo 1º e 4º revogados pela emenda à Lei Orgânica de 2012, os benefícios assegurados pelo regime de previdência disposto no caput serão conhecidos nos termos e condições estabelecidas em lei. Artigo 55. Para a garantia disposta no artigo anterior, os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata o artigo anterior serão aposentados, calculados os seus proventos a partir de valores fixados na forma do parágrafo 2º e 16. Item 1.
permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou com doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Item 2, compulsoriamente, aos 60 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Item 3, voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos de cargo efetivo, em que se dará a aposentadoria observadas as seguintes condições. A. 60 anos de idade, 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade, 30 de contribuição, se mulher. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. C e D foram revogados. Lembrando que essas questões aqui de aposentadoria podem ter sofrido alterações com a reforma da Previdência recentemente pelo governo federal. Parágrafo 1º. Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exercer a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo que cedeu à aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Parágrafo 2º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes geral e próprios de previdência na forma da lei. Parágrafo 3º. É vedado a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que se trata esse artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares os casos de servidores. Item 1, portaria de deficiência. Item 2, que exerçam atividade de risco. Item 3, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo 4º. Os requisitos de idades e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação aos dispostos nos artigos 55, item 3, letra A, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 5º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime de previdência previsto nesse artigo. Parágrafo 6º. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual, item 1, ao valor de totalidade dos proventos de servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, acrescido de 60% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito, ou, parágrafo 2º, o valor da totalidade da remuneração do servidor do cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, acrescido de 60% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. Parágrafo 7. É assegurado o reajuste dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Artigo 8. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente será efeito de disponibilidade. Parágrafo 9º. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 10. Aplica-se o limite fixado no artigo 41, parágrafo 1º, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes de acumulações de cargos ou empregos públicos, bem como a outras atividades sujeitas à contribuição para o regimento geral da Previdência Social e o montante resultante da condição de proventos de inatividade com remuneração do cargo acumulável na forma desta lei orgânica e da Constituição Federal, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e do cargo eletivo. Parágrafo 11º. Além do disposto nesse artigo, regime de providência de servidores públicos titulares de cargo efetivo observará
no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral da Previdência Social. Parágrafo 12º, ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como a outro cargo temporário ou de emprego público, explica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 13º, todos os valores de remuneração considerados para o cálculo dos benefícios previstos no parágrafo 2º serão devidamente autorizados na forma da lei. Parágrafo 14º, incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentados e pensões concedidos pelo regime de que trata esse artigo, que superem os limites máximos estabelecidos para o benefício do regime geral de previdência social em que trata o artigo 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargo efetivo. Parágrafo 15º, o servidor de que se trata esse artigo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária estabelecidas no artigo 55, item 3, letra A, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para a aposentadoria compulsórias contidas no artigo 55, item 2, parágrafo 16º, ficará vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargo efetivo e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime no município. Parágrafo 17º, a contribuição prevista no parágrafo 14º deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro no limite máximo estabelecidos para os benefícios de regime geral da Previdência Social de que se trata o artigo 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante, né? Esse é um caput do artigo e parágrafo com redação inteiramente determinada pela emenda à Lei Orgânica de número 12 de 2012. Artigo 56, redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de número de 12 de 2012, incumbe à autarquia gerir o regime próprio de providência social disposto no artigo anterior. Parágrafo único, foi revogado pela emenda à Lei Orgânica de 12 de 2012. Essa parte 2 também ficou bastante extensa, pessoal, então depois a gente segue, né, e aí agora a gente vai seguir, agora a gente vai trocar de capítulo, vamos para o capítulo 2, né, no próximo vídeo. Então é isso, né, nos vemos no próximo vídeo, se cuidem, e até lá. Namastê e Ubuntu.